Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. A gente vai dar continuidade hoje às nossas aulas de filosofia para o terceiro ano. A aula de hoje é a aula 3.1.3, Investigação sobre Teoria do Conhecimento, Racionalismo e Empirismo, parte 1. A gente vai começar fazendo uma revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou. O primeiro conteúdo, a primeira aula para o terceiro ano que a gente viu, foi a aula sobre metodologia de estudos. Lá nessa aula sobre metodologia de estudos, a gente acompanhou que você precisa, para estudar um texto, particularmente de filosofia, você precisa fazer 3 leituras, no mínimo. Em que a primeira leitura vai ser uma leitura geral, a segunda leitura vai ser uma leitura mais atenta, sublinhando as partes principais, e na terceira leitura, aí sim você vai poder construir um resumo, ou fazer uma atividade sobre o texto, um trabalho, ou fazer um esquema, um mapa mental. Então, só a partir dessas 3 leituras você vai poder dizer que, de fato, com maior aproveitamento, você estudou um texto e não apenas leu um texto. Na segunda aula, a gente trabalhou um poema do Alberto Caeiro, ou melhor, Fernando Pessoa, que foi o poema Não Basta Abrir a Janela. Nesse poema, a gente acompanhou algumas relações que a filosofia possui quando a gente começa a investigar o tema do conhecimento. Então, o poema diz: com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Então, investigar o tema do conhecimento é investigar as ideias dentro da filosofia. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer, propriamente dito? Eu vou passar uma atividade para vocês. E essa atividade vai envolver o seguinte: vocês vão fazer os seguintes procedimentos a respeito da seção citada do livro didático que eu estou trabalhando com vocês, no caso dos meus alunos. Para quem não é meu aluno, eu vou indicar texto da internet. E para quem já é meu aluno, esses textos da internet servem de complemento, tá? Para vocês estudarem também. Então, vamos lá ver quais são os procedimentos. O primeiro procedimento é: faça uma leitura geral, que é uma leitura mais rápida. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a aplicar o que a gente aprendeu lá na primeira aula sobre as 3 leituras. Então, eu vou mostrar daqui a pouco quais são as páginas de cada livro e qual é o texto da internet. E aí, por exemplo, se você tem 10 páginas, se eu passei 10 páginas para você estudar, o que você vai fazer nesse primeiro momento? Você vai fazer apenas uma leitura geral dessas 10 páginas. Você não vai parar. Você vai fazer uma leitura rápida, apenas para você ter uma ideia geral do que trata o texto, ok? Terminou essas 10 páginas, por exemplo, essas 5, 10 páginas, aí você vai passar para o segundo procedimento. O que você vai fazer? Faça a seguir uma leitura mais atenta, ou seja, com mais atenção, e sublinhe de lápis no livro as partes principais. Se for texto da internet, copie os trechos mais importantes. Então, na segunda leitura, vocês vão ler o texto, só que não de uma forma tão rápida. Vocês vão ler com um pouco mais de atenção e tentando descobrir quais são as partes principais do texto. Ou seja, o texto ele tem uma página, você não vai sublinhar essa uma página toda. Por quê? Porque nem tudo que está naquela página é importante, é muito importante, é a ideia principal. Em cada parágrafo, você vai ter que tentar descobrir aquela 1, 2 ou 3 linhas que é a ideia principal do parágrafo. É muito importante você saber diferenciar isso. Você saber o que é principal daquilo que não é principal, daquilo que é secundário. Então, resumindo, primeira leitura, você vai tentar fazer uma leitura geral, uma leitura bem rápida, de todas aquelas páginas, ou de todo o texto. Na segunda leitura, você vai apenas sublinhar de lápis as ideias principais. Na segunda leitura, você vai ler todo o texto, só que ao ler com mais atenção, você vai sublinhar as partes principais.
Vamos acompanhar agora, eu tenho as referências aqui, e vamos acompanhar agora quais são os livros, quais são as partes dos livros, melhor dizendo. O primeiro livro é aqui da Maria Lúcia de Arruda Aranha, esse aqui. Para quem está estudando comigo esse livro, quais são as páginas que você vai estudar? Que é o livro Filosofando. Você vai estudar da página 121. Página 121, capítulo 10. Tá? Página 121 até a página 128. Então, você vai estudar aqui as mudanças na modernidade, racionalismo cartesiano, empirismo britânico, tá? Até a página 128, até essa página aqui, ok? Para quem está estudando comigo o livro do Ricardo Melani, que é o Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, você vai trabalhar as seguintes páginas: 156, unidade 2, o que podemos conhecer, página 156 até a página 174, até aqui. E aí depois você vai pular essa parte de atividades e vai para a página 178 até a página 191. Até aqui. Tá? Isso para quem está estudando comigo nas escolas, tá? E trabalha comigo os livros didáticos. Para quem não é meu aluno ou para quem não tem esses livros didáticos e de forma complementar para os meus alunos, eu tenho aqui os textos de internet também. Eu vou trabalhar primeiro esse último texto aqui, que é o Racionalismo, do Francisco Porfírio, e depois o texto Empirismo, que é do Marco Oliveira. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês rapidamente. O texto do racionalismo está aqui no site, ó, do Brasil Escola. Tá? Vai falar que o racionalismo foi uma corrente filosófica. Aí mostra que o Descartes, que foi um dos principais racionalistas. Tá? Então, lembrando, esse texto aqui de internet é de forma complementar para os meus alunos. E para quem não é meu aluno, você estuda por esse texto aqui. E aqui o outro texto é Empirismo, também do site Brasil Escola. Está mostrando aqui o David Hume. E aqui o John Locke, um dos principais empiristas. Pronto, então, depois de estudar esses textos, aí sim a gente pode começar a fazer a próxima aula, que na próxima aula a gente vai continuar essa atividade sobre teoria do conhecimento, racionalismo e empirismo.